Kelhas e você está no programa Mais Vida do Ministério Fios de Prata. E vamos nós para o segundo programa desse nosso especial Mês das Crianças. Não vamos não, mudei de ideia, não vamos não. Antes de eu continuar o programa, eu quero que você curta. Curte o programa aí. Curtiu? Agora você tem que compartilhar com os seus amigos. Seja fio de prata, não seja fio de prata, compartilha. Vamos lá. Ó, tô esperando vocês. Compartilhou? Agora sim, vamos nós pro segundo programa desse nosso especial Mês das Crianças. Fala pra mim, vocês curtiram os recadinhos pros filhos que a gente fez na semana passada? Eu sempre ouvi aquela frase assim, os filhos nunca crescem, vão ser pra sempre as nossas crianças e tal. E olha, eu uso essa frase pra ganhar presente de Dia das Crianças. Até hoje eu uso essa frase pra ganhar presente da minha mãe. Por isso, se você é filho de um fio de prata da PIB Brasilândia, né? Olha, fica ligado, porque em algum programa desse mês pode aparecer um recadinho do seu pai pra você. Porque afinal de contas, pros seus pais, você vai ser pra sempre uma criança. Bom, vamos pro programa, chega de papo, bora lá! Olá, estou aqui para, juntamente com todos os irmãos que estão agradecer a Deus pela vida da minha filha, Marta. Tem sido uma bênção na nossa casa, na nossa família. Graças a Deus por ela estar aqui conosco. Então, eu louvo a Deus pela vida da minha filha. Te amo muito. Olá, Fios de Prata, como vocês estão? Olha eu aqui de volta, hein? Nessa semana nós vamos ter duas perguntas. Aí vai a primeira. Qual foi o único episódio registrado sobre a infância e adolescência de Jesus Cristo na Bíblia? Opção A. Jesus ressuscitou um pássaro de estimação aos 6 anos. Opção B. Jesus visitou ao templo em Jerusalém e foi encontrado entre os mestres aos 12 anos. Opção C. Jesus era ensinado na escola de Gamaliel, mestre da lei, desde os 6 anos. Opção D. Jesus ajudava seu pai José a fabricar barcos, móveis e cruzes de madeira aos 14 anos. E aí, quem sabe essa? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado. Salmo 116, versículo 12. Márcia Coelho. Eu quero desejar um feliz Dia dos Filhos e que vocês são muito importantes na minha vida e foi a melhor bênção que Deus me deu na minha vida, são vocês duas. Eu agradeço pela vida de vocês duas, eu desejo tudo de bom para vocês. Beijo, feliz Dia dos Filhos. Agradeço a Deus por todos meus filhos, Wanda, Vânia, Lucimar e Lenilson. Beijo, beijo. Acertou quem falou que Jesus visitou o templo aos 12 anos. Seus pais preocupados o encontraram conversando com os mestres. Essa resposta a gente acha em Lucas, capítulo 2, os versos de 41 a 50. Gente, eu recebi esse texto que eu vou ler agora num grupo de estudo meu sobre a velhice e eu achei tão adequado para a temática desse mês que eu resolvi ler o texto aqui para vocês. Se você é um filho dos Fios de Prata, presta atenção nesse texto. Quem deixou meus pais envelhecerem? Os meus pais não são velhos. Quer dizer, velho é um conceito relativo, né? Aos olhos da minha avó, os meus pais são muito moços. Aos olhos dos amigos deles, eles são normais. Aos olhos das minhas sobrinhas, eles são muito velhos. Aos meus olhos, eles estão envelhecendo.
Eu não sei se eles estão envelhecendo lentamente, ou se é rápido demais, ou se é no tempo certo. Mas isso sempre me causa uma estranheza. Eu me lembro de quando a minha mãe completou 60 anos. Aquele número me assustou. Os 59 não pareciam muito, mas 60 era como se fosse um rolo compressor que se aproximava de mim. Porque daqui a uns anos ela vai fazer 70. Eu espero não tomar um susto tão grande quando ela fizer 70. Afinal, são apenas números, né? Me parece que a maior dificuldade é a gente aprender a conciliar o nosso espírito de filho adulto com o progressivo envelhecimento dos nossos pais. A gente estava habituado àquela falsa ideia que reina no peito de toda criança de que os nossos pais são invencíveis. As gripes deles não eram nada. As dores deles não eram nada. As nossas é que eram graves, importantes e muito urgentes. E de repente, esse quadro se inverte. A gente começa a ficar muito preocupado frequentemente, de forma exagerada, com tudo que diz respeito aos nossos pais. Uma simples tosse deles já parece que é um estranho sintoma de uma doença assim muito grave e não uma mera reação à poeira. Alguns passos mais lentos que eles já estão dando não parece pra gente que é só um pouco de calma, mas parece uma incômoda limitação física. Uma conta não paga no dia do vencimento parece que é um fruto de esquecimento, desorganização e não um simples atraso como tantos dos nossos. Num dado momento, a gente já não sabe se são eles que estão de fato vivendo as sequelas da velhice, que realmente está se aproximando, ou se somos nós que estamos excessivamente tensos, porque começamos a sentir o indescritível medo da hipótese de perdê-los. Mesmo que isso ainda possa levar, sei lá, uns 30 anos. Frequentemente, a gente se irrita com os nossos pais como se eles não estivessem tendo comportamento adequado ou como se não estivessem se esforçando bastante para se manterem jovens, para se manterem vigorosos e ativos como a gente gostaria, porque, na verdade, a gente gostaria que eles fossem eternos, né? De vez em quando, a gente esbraveja, a gente dá bronca neles como se a gente estivesse num espelho invertido da nossa infância. Na verdade, imagino eu, nossa fúria não é contra eles. Nossa fúria é contra o tempo. O mesmo tempo que cura, ensina e resolve é o tempo que avança como uma ameaça implacável. A nossa vontade é gritar, chega tempo, já basta. 60 já tá bom, 65 no máximo. 70, ok, não mais do que 70, não avança mais do que isso. E erroneamente a gente canaliza nos nossos pais esse nosso inconformismo. O fato é que às vezes essa lentidão, o esquecimento e as limitações são de fato frutos da idade. Outras vezes são apenas frutos da rotina, que são naturais para eles e para a gente também. Seja qual for a circunstância, eles nunca merecem ter que lidar com a nossa angústia. Eles já lidaram com os nossos medos de todos os monstros, de palhaço, de abelha, de escuro, de prova de matemática. Eles já lidaram com isso ao longo de toda a vida. Eles treinaram a gente, eles nos fortaleceram, eles nos tornaram adultos. E não é justo que logo agora eles tenham que lidar com as nossas frustrações. Eles merecem que nós sejamos mais generosos com eles agora. Mais paciência, menos irritação. Menos preocupação e mais apoio. Mais companheirismo e menos acusações. Menos neurose e mais realismo. Mais afeto e menos cobranças. Eles só estão envelhecendo e sabe o que mais? A gente também está envelhecendo. Então é melhor a gente fazer isso junto, é melhor a gente envelhecer junto, da melhor forma possível. Olha, eu não sei quem foi o autor desse texto, mas eu acho que todos os filhos tinham que ler esse texto uma vez por mês, no mínimo, para poder lembrar da brevidade da vida. E lembrar que
Todo dia nós estamos envelhecendo e os nossos pais também. E a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem com eles. Vamos voltar pro programa? Oi, boa tarde. Sou Nenéia Figueiredo e tenho um filho abençoado, Júlio César. Chamo ele de Julinho. Então eu quero falar para você, meu filho, Julinho, o filho que o Senhor me deu abençoado. É o único que Jesus me deu e eu sou muito grata a Deus pela tua vida, meu filho. Eu quero te dizer que você é muito especial para Deus e para mim também. Eu te amo muito e tudo que você faz para a obra de Deus, desde aquela idade de 14 anos, eu louvo ao Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo, pela tua vida, pela tua saúde, pela tua família, pelos 2 netos que você me deu. E eu agradeço a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui para agradecer a Deus a vida das minhas filhas. Sempre Ele me ajudou na criação delas e hoje, graças a Deus, elas são bênçãos. Tenho os filhos delas, mas são bênçãos na minha vida também. Muito obrigado, Deus, mais uma vez, na vida de Renata e Raquel, que são essas minhas filhas que eu estou falando. Obrigada. Beijo, filhas. Mamãe te ama. Olha, essa pergunta é bem fácil, mas eu achei bem legal. Qual animal fez um som enquanto Pedro negava Jesus? Opção A, uma coruja. Opção B, um lobo. Opção C, uma ovelha. Opção D, um galo. Quem cantou naquela noite? Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. E ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Salmo 40, versículo 5. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus. Senhor de toda a glória, venho te agradecer por mais um programa do Ministério Fios de Prata, programa Mais Vida, que esse mês estamos em homenagem às crianças, ó Deus. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada uma de nossas crianças, sejam filhos, netos, sobrinhos, crianças pequenas e crianças adultas, porque para os seus pais, seus filhos serão sempre crianças. Obrigado, Senhor, pelo Ministério Fios de Prata. Obrigado pela vida dos nossos líderes. Obrigada, Senhor, por cada voluntário que tem se disposto nesse trabalho, Senhor. Obrigada por cada idoso, Senhor. Deus, que esse programa alcance vidas, Senhor. Abençoe famílias, Senhor, aonde ele chegar, Deus. Criando no seu mover, Senhor, e agradecendo por todas as coisas que já foram feitas. Através desse programa, é que eu oro assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Oi, gente, meu nome é Caio Baltazar e eu faço parte da União de Adolescentes da nossa igreja e também da juventude. Então, muitos de vocês não devem me conhecer, né? Na igreja e tudo mais, mas eu sou sobrinho da Rose Baltazar e também sou filho do Jorge Baltazar. Na igreja o pessoal conhece ele como Jorginho. E então, eu queria agradecer ao Ministério Fios de Prata, né, por me convidar para falar um pouquinho no programa de hoje. E também queria dizer que quando a tia Rose Quelhas me deu o tema, eu achei muito legal, porque o tema é Filhos, um presente do Senhor. E eu gostei muito porque primeiro eu me senti importante, né, porque eu sou filho. E também porque dia 12 de outubro desse mês é o Dia das Crianças. E eu achei legal por conta disso também. Então,
quem me conhece um pouco mais de perto sabe que minha mãe faleceu quando eu era bem pequenininho e que eu fui criado pelo meu pai, mas como ele sempre estava trabalhando, eu ficava mesmo com minhas avós e também com várias tias, várias mesmo, tipo assim, contando aqui, dão seis tias por parte de mãe e pai, né? E tipo assim, às vezes eu paro pra pensar e ver o carinho e o amor que elas têm por mim é uma coisa realmente incrível. E falando de avós, eu sei que muitos de vocês já têm netos, né? Vocês estão me assistindo hoje. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham mesmo que os netos de vocês e os filhos de vocês param de crescer? Porque, tipo assim, minhas avós, elas acham que eu sou um bebê ainda e eu tenho já até barba, cara. Tipo, elas acham realmente que eu parei de crescer, mas a Bíblia, ela explica esse carinho, esse zelo, esse amor dos avós pelos seus netos. Aqui em Provérbios 17:6 diz assim, ó: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são um orgulho dos seus filhos. Então, nós como netos somos uma coroa para os idosos, somos a felicidade, a alegria deles. Nos ter por perto faz eles bem. E sabendo disso, eu fico pensando, cara, eu quero ser o netinho das minhas avós, das minhas vovós para sempre, porque é muito bom e elas se alegram. Eu como filho e vocês também, né? Porque já foram jovens e com certeza são filhos também. A gente sabe a importância da obediência, a importância de obedecer não só nossos pais, mas também todos os mais velhos que nos amam, que têm amor por nós, que cuidam da gente. E em Efésios 6, de 1 ao 3, fala justamente dessa obediência. Vamos ler aqui rapidinho. Filhos, obedeçam a seus pais, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, a gente vê que obedecer significa honrar, que mesmo quando nossos pais mandam a gente fazer alguma coisa e a única coisa que a gente não quer fazer é obedecer, se a gente obedecer, a gente vai honrar eles em amor, sabe? Se a gente obedecer, a gente vai demonstrar o nosso amor por eles, mesmo quando a gente não quer. E nós estaremos realmente honrando, porque nós vamos falar para ele, pai, mesmo eu não querendo fazer o que você está pedindo, mesmo eu não querendo obedecer, porque eu te amo, eu vou fazer. E, cara, a maior figura que a gente tem, o maior exemplo de honra e de obediência aos nossos pais é Jesus, que mesmo sabendo o quanto ele sofreria para nos resgatar, né, para nos salvar, para nos fazer filhos assim como ele é de Deus, quando Deus mandou ele sabia de tudo isso e mesmo assim ele veio, sabe? Esse é o maior exemplo de honra e de obediência em amor. Jesus amava o pai dele e quando ele decidiu obedecer, quando ele decidiu vir ao mundo, ele honrou Deus, sabe? E ele é o maior exemplo que nós temos de obediência, pelo menos que eu olhando para esse texto de Efésios 6, de 1 ao 3, eu penso, cara, Jesus realmente honrou Deus quando ele decidiu vir ao mundo. Hoje eu sou filho, mas um dia também eu quero ser pai, quero ser avô. E quando eu penso em o que é ter um filho, me vem realmente que é uma responsabilidade enorme, sabe? Cuidar de uma vida, não só no sentido físico, cara, mas também espiritualmente, sabe? Porque na Bíblia a gente tem um versículo muito famoso, que é Provérbios 22:6, que diz assim: instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará dele. E esse versículo para mim chega até a ser uma coisa engraçada, porque eu sempre ouvi, mesmo quando eu era pequenininho, e às vezes eu achava que esse caminho
era o caminho que meu pai me levava para a igreja, sabe? Às vezes de manhã eu estava indo para a igreja com meu pai e eu pensava assim, pô, ele tá me ensinando o caminho, porque aquele versículo fala isso. Então eu achava que esse caminho era tipo eu virar à direita e esquerda, entrar ou sair de alguma rua para chegar na igreja. Mas hoje eu vejo que não é sobre qual caminho, mas tipo assim, quem é esse caminho, sabe? E esse caminho é a mesma pessoa que é a verdade, que é a vida, e ensinar uma criança a seguir os passos de Jesus é muito mais do que falar, porque as crianças elas aprendem muito mais com o nosso comportamento. E eu falo isso porque eu tenho primos pequenos e tipo assim, para um pai ensinar o caminho que é seguir a Cristo e tudo mais, o comportamento, viver uma vida que realmente reflete a Jesus, que exala Jesus, vale muito mais do que falar, ir para a igreja é importante. Então, uma vida para Jesus é muito mais valiosa no ensino de quem Ele é para os seus filhos do que realmente falar, sabe? Eu acho que é sobre isso que esse texto fala e é assim que nós temos que viver. E então, para finalizar, eu queria dizer que ao mesmo tempo que os filhos são uma grande responsabilidade, eles também são uma grande alegria, porque no Salmo 127:3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, herança, cara, os filhos realmente são um presente de Deus para nós. E então você que é pai, que é mãe, ensina realmente o teu filho o caminho que ele deve andar, mas não faça disso um fardo, porque eles são herança do Senhor para nós. Não é para ser uma coisa difícil, não é para ser uma coisa que você não goste de fazer, é para ser uma coisa prazerosa, ensiná-los o caminho do Senhor. E vocês que são vovôs, vocês que são vovós, abracem, beijem, realmente cuidem, mimem seus netinhos, porque eles são a sua coroa. E filhos, cara, obedeçam e honrem seus pais em amor, obedeçam e honrem os seus velhinhos. Para terminar, eu queria fazer uma oração com vocês, então oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por o privilégio, Pai, de ser convidado, Pai, para falar um pouco com o Ministério Filhos de Prata, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque eles têm sido exemplo, Pai, porque eles têm sido realmente um reflexo de Jesus na nossa igreja, Pai, um exemplo para a nossa juventude, Pai, do que é se manter numa fé durante tanto tempo, Pai. Que nós possamos, Pai, assim como eles, Pai, mesmo com o passar do tempo, Pai, nos manter firmes, Pai, na fé em Cristo Jesus, Pai, que assim como eles, Pai, nós possamos ser exemplos, Pai, de pais e de avós, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, e é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, Ministérios Filhos de Prata. Neste momento eu quero falar sobre minhas princesas, Aline e Amanda. São meus doces. Jesus sabe o quanto eu amo e peço a Deus todos os dias para elas serem felizes. Não só elas, mas todas as filhas e filhos dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu quero dar um tchau para vocês e agradecer neste momento. Agradeço a Deus pela vida dos meus filhos, André, Arthur e Tony. Que Deus abençoe. Essa estava muito fácil, hein? Um galo cantou quando Pedro negou a Jesus. E a gente encontra esse texto em vários livros da Bíblia. Mateus 26, os versículos 74 e 75. Marcos 14, os versos de 68 a 72. Lucas 22, os versos de 60 a 61. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que muita gente tenha acertado. Um abraço para vocês, tá bom? Tchau, tchau.
Boa tarde, pessoal. Isso é uma das curiosidades que eu fiz e deu certo. Fiz para outras pessoas também. Sendo que o primeiro eu fiz para o irmão Domingo, ele tem até hoje em casa. Então isso aqui foi um relógio do pai de Elci. Escangalhou, eu para não jogar fora, então eu cortei a folha de um calendário e, conforme os dizeres, vocês vão ler e vão compreender. A Loja de Deus. Demora muito tempo para fazer, Lobato? Não demora não. Demora bem para colocar. E qualquer relógio pode ser? Qualquer relógio pode ser redondo, mas sendo redondo, eu não sei arredondar. Aliás, eu não sabia, né? Aí então eu pego a moldura do relógio, boto no retrato da pessoa, aí risco ali, vou cortando aos poucos, aí aquilo ali fica redondo. Tá, então se alguém quiser encomendar, você aceita encomenda? Pode encomendar. Agora isso aqui também é um suporte de linha, de costura. Isso aqui é uma lata de leite ninho, isso aqui é uma garrafa de refrigerante, aqui é um tubo d'água e o acabamento é uma tampa de adoçante. Então eu fiz para ela costurar, porque o carretel corria e eu tinha que correr atrás dele. De vez em quando eu tinha que dar uns tapas nele, sabe? É isso aí, gente boa. Temos o programa? Gostaram? A gente continua super aberto a qualquer sugestão que vocês tenham, tá bom? Então, se você tiver uma ideia aí, é só mandar para a Líder Rose que a gente tenta encaixar nos programas. E se você ainda não fez um recadinho pro seu filho ou pra sua filha, enfim, pra sua terna criança, ainda dá tempo. Então manda lá pra senhora minha mãe, pra senhora líder, que ela me encaminha pra gente poder inserir aqui nos próximos programas. E se você mandou o recadinho, mas ele ainda não apareceu, pode ficar muito tranquilo que uma hora ele entra. A gente tem ainda alguns programas durante esse mês, tá bom? Bom, é isso, senhoras e senhores. Até semana que vem.